Realmente vamos começar essa aula topzera aqui, que é a nossa aula sobre compound every. E aí eu trouxe só uma frase para a gente poder ilustrar isso. E a mocinha está falando, We went everywhere in the old town. Então nós fomos a todos os lugares na cidade velha, né? Old town, seria uma tradução mais literal. E aí talvez você esteja me perguntando, mas Romério, o que é que significa esse danado do every? Lembrando que não é every, é every. É como se não tivesse esse ezinho aí, ó, every, ok? Então, every. Então, o que significa? Ele pode ter vários significados, todos, cada, enfim, vai depender do contexto, né? Mas aqui no nosso compounds, a gente vai aprender quando você está se referindo a pessoas. Quando você está querendo falar todo mundo, você vai usar esse daqui, ó, everyone, everybody, ok? Quando está se referindo a todas as coisas, você vai falar everything, everything, ok? E quando está falando a todos os lugares, everywhere. É algo bem simples, como eu falei, é uma continuação da nossa aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, 26, que eu ensino sobre some, any e no, que são outros compounds, é importante você ver isso daqui. O bom é que o ever, ele é até mais fácil do que da aula anterior, porque na aula anterior a gente aprende que quando for uma frase afirmativa você usa um, quando for uma frase interrogativa você usa outro, quando for uma frase negativa você vai usar outro ainda, e ainda tem aquele que é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Então ele não tem nada disso, olha só que faça as regras deles. Ó, nós usamos o compound de every em sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Ou seja, você usa para todo mundo. Olha aqui, ó, watch out. We use the compounds of every to talk about all people, things, or places. Nós usamos o compound, o every, para falar de tudo. Né? Ele já tem essa ideia, tudo. Né? Ele é poderoso. Então, everything is ready. Então, eu estou falando de uma coisa. Ó, todas as coisas estão prontas. We use everyone, everybody with a singular verb. Então, observe o seguinte. Quando eu estou falando todo mundo, ó, todo mundo trabalha nessa casa. Ó, everyone works here. Aqui é algo importante que você precisa prestar bastante atenção. O everyone é como se fosse, deixa eu colocar aqui, o everyone ou everybody é como se fosse he ou she. Assim como everything, cadê o Y? Sumiu, roubaram meu Y. Everything seria o it. E assim também everywhere seria equivalente ao it. Por esse motivo, quando você está usando o every e os seus compounds, seus derivativos, a gente precisa colocar sempre o verbo no presente equivalente à terceira pessoa do singular. Aliás, não tem que estar sempre no presente não, desculpa. Ele tem que estar sempre ele é sempre equivalente à terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Então, se eu quero falar que todas as coisas são legais, ó, everything is nice, eu vou usar quem? O is, porque o is é o nosso equivalente ao he, o she e o it. É o verbo de subir conjugado para o he, o she e o it. Assim como works. Aí você tem que lembrar das nossas regrinhas do Simple Present. Se você não fez essa aula, procura aqui na playlist que você vai ver lá, Simple Present. Presente simples, porque aí você precisa saber como conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, he, she e o it. Beleza? Então é isso que você tem que ficar atento. Quando eu estou usando esse compound, every, que seja everyone, everything, everywhere, o verbo, você precisa colocar ele equivalente à terceira pessoa do singular, que é o nosso he, she e o it. Então, para a gente fixar um pouquinho melhor isso, bora praticar com nossos exercícios marotos aqui. E aí o que você vai precisar é usar o compound de every. Você precisa analisar então se eu estou me referindo a um lugar, a uma pessoa, a uma coisa. É bem simples, tá? E o que você precisa fazer na verdade agora é dar pausa nessa aula e buscar responder essas atividades aí que depois, quando você voltar da play, eu vou corrigir com você, alright? Então vamos lá, confiando que você deu pausa, que você forçou sua cachola aí a fazer algumas mágicas, vamos fazer as correções. Olha, então aqui o primeiro can, tanana, be quiet, please. Então, normalmente, a quem que você pede para fazer silêncio, para ficar quieto? A pessoas. Então, a gente vai usar o quê? Everyone. Então, todo mundo pode ficar quieto, por favor? Então, aí é um trabalho de análise, né? Eu estou me referindo ao quê? A quê? É uma pessoa, uma coisa, algum lugar. Número 2. Do you have tanana, ready for your trip? Você tem
alguma coisa pronto para a sua viagem. Então, normalmente, o que você deixa pronto para a viagem? É uma pessoa, as pessoas, as coisas ou o lugar? Normalmente são as coisas, né? Então, do you have everything ready for your trip? Number 3. Tanana likes Mr. Kim. He's a great teacher. Então, gosta do senhor Kim. Ele é um ótimo professor. Normalmente quem gosta do professor, normalmente não gostam, né? Essa é a grande verdade. Mas aqui vamos imaginar que ele é um professor de inglês topzera, né? Então, quem que normalmente gosta dos professores de inglês? As pessoas, né? Os dogzinhos também gostam. Então, por esse motivo, eu vou usar quem? Everyone. Everyone likes Mr. Kim. Number 4. I didn't see when I was in the museum. Então, eu não vi alguma coisa aí quando eu estava no museu. Então, o que você vê no museu? Você pode ver, aqui é um pouco mais de interpretação, né? Porque você pode ver coisas, pode ver pessoas, pode ver lugares no museu. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Everything, todas as coisas, né? Eu não vi tudo no museu. Então faz mais sentido, né? Você vai para um museu para você ver as coisas que estão lá, não para você ver pessoas ou para ver os lugares. Talvez sim, mas acho que cabe melhor o everything aqui. Number 5. Alguma coisa in my class can speak English. Então, quem é que fala? Pessoas. Então, por esse motivo, everyone. Todas as pessoas da minha sala falam inglês. Number 6. There were people on the beach. It was too crowded. Aqui você precisa ter atenção também, porque ele te induz para uma coisa, mas é outra. Ó. Existiam pessoas na praia, estava muito lotada. E aí aqui você tem que interpretar que existiam pessoas em todos os lugares na praia. Estava lotada. Number 7. That store was great. I wanted to buy tananan there. Então aquela loja era ótima. Eu queria comprar lá. O que você quer comprar na loja? Pessoas, coisas ou lugares? Coisas. Então I wanted to buy everything there. Então eu queria comprar tudo lá. Gente, então essa é a aula, como eu falei, uma aula, né, que compõe, uma aula que completa a nossa aula anterior, porque é referente aos compounds que a gente usa bastante aí no dia a dia. E aí, se você gostou, curte, comenta aqui o vídeo. Se você quiser praticar mais, você tem um PDF, um MP3 para você poder baixar, fixar melhor o conteúdo. Se ficar na dúvida, coloque nos comentários que eu vou te ajudar. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no meu canal, ok? That's it, see you, bye bye. E aí eu preciso também alertar uma coisa. Para você poder fazer essa aula, é muito importante você saber conjugar os verbos no presente, no simple present. Então, se você não sabe, se você caiu aqui sem paraquedas, você está começando aí no inglês, procura aqui, que tem aqui nessa playlist tem uma aula simple present, que aí você vai aprender a fazer frases na afirmação, interrogação, negação. Isso vai te ajudar bastante a fixar melhor esse conteúdo, porque aqui eu não vou te ensinar a conjugar os verbos, eu vou te ensinar a estrutura do have to. E aí é importante você saber esse conteúdo prévio para você poder realmente tirar o máximo proveito aí desta aula aqui neste caso. Então vamos lá, eu trouxe aqui duas frases para poder contextualizar. Ó, I have to do the laundry. Então, do the laundry é lavar roupa, né? E I don't have to wash the dishes. Eu não tenho que lavar vasilhas, quem dera, né? Seria o sonho de todo mundo. Vamos lá, então. O que você precisa observar, então? Quando eu estou falando I, you, we and they, e esse you aí no caso é you singular e plural, é muito simples, é só você falar, ó, I have to work. Eu tenho que trabalhar. Você, you have to study. Você tem que estudar. We have to travel. Imagina alguém chegar para você, fulano, imagina seu contatinho, nós temos que viajar, eu pago tudo. Então é mais ou menos essa a ideia. We have to travel, nós temos que. E they have to, não sei, they have to go, eles têm que ir, né, ir para algum lugar. Então observe que a estrutura é muito simples. Basicamente o que você está fazendo aqui é colocar o have to. E aí o que você precisa notar? O verbo que o segue, no caso aqui, ó, work, study, travel. Não vou marcar todos não, mas aí você consegue já visualizar. Work, study, travel, go. Ele fica sempre na sua forma básica. Ele não é conjugado, tá? Sempre na forma básica.
E aí é importante o seguinte, quando eu estou falando na negativa, então você não tem que trabalhar e eu não tenho que trabalhar, aí vai mudar um pouquinho. Eu vou acrescentar o quê? I don't have to work, tá? Então fique atento a isso. Quando é uma frase negativa, eu coloco o don't, aí ó, I don't have to work. Você não tem que estudar. You don't have to study. Eu acrescentei aí a partícula don't, que é o nosso auxiliar para você sinalizar que, opa, essa frase aqui é negativa. Então, eu tenho que usar o don't. Então, isso aqui é para quem, gente? I, you, we and they. Se você estiver se referindo na frase, se a frase for relacionada ao ele ou ela, que no caso é o he, o she e o it para coisas e animais, vai mudar um pouquinho. Você não vai usar o have, você vai usar o has. Então, se eu quero falar que ela tem que estudar, she has to study, ok? Então, a única coisa que vai mudar é esse has aqui, que ao invés de você usar o have, você vai usar o has. E se a frase for negativa, ela vai mudar mais um pouquinho. Ao invés, o que você vai fazer? Você vai acrescentar o doesn't aqui, certo? Só que o has, ele não vai ser mais o has. Você vai voltar para a forma básica, que é o have. She doesn't have to study. E, gente, isso aqui é um erro muito comum dos alunos. Muita gente associa tanto que quando eu estou falando he, she, it, eu tenho que usar o has, e aí quer falar she doesn't has. Não. Quando você colocou aí o auxiliar doesn't na frase, o verbo volta a ser o verbo básico, ele volta a ficar na sua estrutura básica, que é o quê? Have. Então, memoriza isso. Quando eu usei o doesn't, o verbo depois fica na forma básica. Beleza? Bem simples, não tem segredo, não tem mistério. Eu gosto muito de falar que gramática é como se fosse uma fórmula, né? 1 mais 1 é 2. Então, eu usei pessoa, he, she. Aí eu sei que depois eu tenho que usar o quem? O doesn't, se for uma negação, ou se for uma afirmação, o has. E aí depois o resto segue. To e o verbo principal aí da frase. Ok? Bem simples. Ó, complete the rule. Have to and don't have to are followed by the base form of the main verb. O que está falando aqui? Que o have to e o you don't have to, ele é seguido do verbo na sua forma básica, ok? O verbo principal, né? O verbo que vem depois. Watch out. We use have to or has to talk about obligation or necessity. Então, nós usamos have to e has to para falar sobre coisas que são uma obrigação ou uma necessidade. Então, ó, I have to clean my room. Cara, tem tantos dias que eu não lavo, que eu não limpo o meu quarto, que eu tenho que limpar. Não necessariamente uma obrigação, mas é uma necessidade. Está tão sujo que se tornou uma necessidade. Beleza? Então aqui, para nós fixarmos mais o conteúdo e você realmente se tornar um aluno ativo, um aluno que vai atrás de aprender e não só um aluno osmose, né, que espera o conteúdo vir, acontecer mágicas aí no seu cérebro, vamos praticar um pouquinho aqui. Então aqui você vai ter que usar a estrutura do have to. E aí pode ser frases afirmativas ou frases negativas, tá vendo? Aqui o exemplo é don't have to, porque eu tenho um x aqui do lado sinalizando que essa frase tem que ser negação. E aqui vai estar sempre no final falando se é uma afirmação, check, ou um x, uma negação. E aí, então assim, além de você observar se é uma frase afirmativa ou uma frase negativa, você precisa observar o sujeito da frase, a pessoa. Então, por que isso? Porque lembra que eu tenho que usar o have to com I, you, we and they. E eu tenho que usar o has to com he, she e o it. Aí, então, eu preciso saber quem é a pessoa para eu saber se eu vou usar o have to ou o has to. Assim como eu tenho que saber se eu vou usar o don't have to ou o doesn't have to, ok? Que aí vai variar conforme a pessoa. Então, esse é um ponto que você vai dar pausa agora na aula, no vídeo. Você vai lá, vai fazer seus exercícios e aí só depois você volta para conferir a correção. Alright? Bem, acreditando que o senhor e a senhorita aí fizeram o que eu acabei de falar, deu pausa e colocou a cachola para pensar, bora fazer a correção aqui então. Ó, Paul do the vacuuming once a week. Então, do the vacuuming é aspirar, né? Aspirar o pó. Então, Paul, ele tem ou não tem que fazer? Né? Ele tem porque é uma afirmação. E Paul, ele é equivalente a qual pessoa, gente? Paul. Paul é equivalente a he, é ele. Então, por isso eu sei que como é uma afirmação, eu vou usar o has to, ok? Então, Paul has to do the vacuuming once a week.
A segunda frase, eu estou usando we, não é? Nós. Então, eu sei que nós eu uso have to ou don't have to. Então, a gente precisa analisar se é uma frase afirmativa. Frase afirmativa, então eu sei que tem que ser o have to. We have to finish our project by tomorrow. Nós temos que finalizar o nosso projeto amanhã. Number 3. Kelly do the ironing. Na verdade, é uma frase negativa, né? Então, observe que é uma frase negativa e eu estou falando Kelly. Ah, e do the ironing é passar roupa, tá? Então, Kelly não tem que passar roupa, ok? Então, se eu sei que Kelly é she, quem que eu vou usar aqui? Uma negação? Doesn't have to. Deixa eu botar o wasn't que faltou aqui. Vamos lá. Então, doesn't have to do the ironing. Então, ela não tem que passar roupa. Number 4. They practice the sound. Observe o seguinte, frase afirmativa e eu estou usando they. Então, they vai com quem? Have to, porque é uma frase afirmativa. Então, they have to practice the sounds for the musical. Então, eles têm que praticar, têm que ensaiar as músicas para o musical. Depois, o número 5, eu estou falando eu, I, e é uma frase negativa. Então, frases negativas eu uso don't ou doesn't, e eu sei que é eu, então eu vou usar o don't. Então, I don't have to get up early on the weekend. Eu não tenho que acordar cedo aos finais de semana ou nos finais de semana. Number 6, you, eu sei que é você que eu estou usando aqui na frase, e a frase é afirmativa, né? Tem um checkzinho aí no final. Então, eu sei que a afirmação eu vou usar o have to ou has to. E aí, no caso, you é have to. You have to be at the train station by 7 p.m. Você tem que estar na estação do trem às 7 horas da noite. Number 7. Peter go to soccer practice twice a week. Então, Peter, eu já sei que é Peter e eu sei que a frase é afirmativa. Então, frase afirmativa, eu uso have to ou has to. Como é Peter, Peter é he, então eu vou usar o has to. Peter has to. Então, ele tem que ir ao treino de futebol 2 vezes por semana. Ok, agora a gente vai aprender então a fazer interrogações, fazer perguntas com essa estrutura aqui. Você vai ver que essa estrutura ela é basicamente a estrutura do Simple Present. Por esse motivo eu te pedi, caso você não domine o Simple Present, procurar aqui a aulinha para você poder fixar melhor o conteúdo e poder aproveitar mais dessa aula. Então eu trouxe aqui como exemplo uma frase, né? Do you have to take out the trash? Você tem que tirar o lixo, colocar o lixo para fora? Yes, I do. Então eu tenho a pergunta e eu tenho como responder isso de forma curta, porque você não precisa responder. Alguém te pergunta, Ronélio, você tem que passear com o seu cachorro todos os dias? Sim, eu tenho que passear com o meu cachorro todos os dias. Eu não preciso responder tudo de novo. Eu faço uma resposta curta. Sim, eu tenho. Né? E a gente faz isso em português, às vezes só sim. No inglês também tem essa possibilidade. E é isso que você vai aprender agora. Vamos lá. Então a estrutura ela é a mesma. Então você sabe que quando você está fazendo uma pergunta, né, no Simple Present, que é essa estrutura que você está aprendendo aqui, você tem que usar os auxiliares do ou does, não é? Então quando eu estou falando I, you, we and they, eu uso o do. Quando eu estou falando, quando a frase está relacionada ao he, ao she e ao it, eu uso o does. Bem, vamos pegar uma frase aqui na afirmação. I have to work. Eu tenho que trabalhar. Se eu quero fazer uma pergunta com isso daqui, a única coisa que eu preciso fazer é colocar o auxiliar. E o auxiliar ele vai antes do sujeito. Quem é o sujeito aqui na frase? É o eu. Eu tenho que trabalhar. Então eu vou perguntar, eu tenho que trabalhar? Do, porque aí ele é auxiliar para fazer essa pergunta, para ele sinalizar, olha, essa frase aqui é uma pergunta. Então eu preciso colocar ele na frase. Do I have to work? Eu tenho que trabalhar? Então, o que mudou nessa frase? Só acrescentei o do. Se fosse uma pergunta relacionada a ela tem que trabalhar? Na afirmação fica como? She has to work. Então, lembre que quando eu estou falando ela, eu uso has. Já na interrogação, eu vou usar o quê? Eu vou usar o does, que eu sei que o does vai com he, she, o it. E aí o verbo, eu vou usar a pessoa e repete o resto da frase. Só que aqui o has, ele não vai ser mais has. Ele volta para a forma básica, que é quem? Have. Does she have to work? Ela tem que trabalhar. Por que ele volta para a forma básica? Ele não é mais o has. Porque tá aqui, ó, o Szinho que está sinalizado aqui, olha aqui o mouse, ele veio para cá. Então aqui está sendo sinalizado que que essa frase era uma interrogação e está se referindo à terceira pessoa do singular. He, she e o it.
Beleza? Vamos ver aqui, deixa eu terminar de abrir a tabela. Como que você responde isso, então? Se alguém perguntar, do you have to work? Você tem que trabalhar? Você vai responder, yes, I do, porque você que está respondendo. Vamos imaginar que eu estou perguntando para Joãozinho. Joãozinho está aqui do meu lado. Joãozinho tem que trabalhar? Does he have to work? Ele tem que trabalhar? E aí você vai responder, sim, ele tem. Yes, he does. Não, ele não tem. No, he doesn't. Ok? Então aí vai depender da pessoa da frase para você saber se você vai falar do ou does, don't ou doesn't. Então olha aqui os exemplos. Ó, do we, do you, do they have to work? Nós temos, vocês têm, eles têm que trabalhar? Yes, you do, we do, they do. Ou no, we don't, no, they don't. E a mesma coisa para o does he, does she, does it have to work? Yes, he does. No, ou se for negação, no, he doesn't. Então aqui você tem que observar o seguinte, respostas curtas. Yes, I do. No, I don't. We don't. We do. Então vai depender aí da frase afirmativa ou negativa. E aí você tem que saber a pessoa para você saber se você vai usar o don't, o doesn't, o do ou does. É a mesma regrinha do simple present. Por isso que eu falei, reveja a aula que ela é bem completa nesse sentido. Beleza. Watch out. We use the auxiliary verb do with have to and yes or no questions and short answers. Quem está falando aqui é o que eu acabei de falar. Então, nós usamos o verbo auxiliar do com o have to nas perguntas do yes ou no, nas perguntas curtas e nas respostas também, né? I do, I don't e assim vai. Então, have to, yes or no questions and short answers. Agora é a hora de nós praticarmos um pouquinho. Vamos lá, então. Aqui, o que você vai ter que fazer? Eu tenho vários espaços aqui. Você vai ter que observar quem é a pessoa, né? Se é ele, se é ela, se é nós, se é vocês, para você saber se você vai usar o do ou o does. E aí, na resposta, você vai observar se é uma afirmação ou uma negação. No, yes, para você usar o don't ou doesn't, conforme for a pessoa. Então, nesse ponto é muito importante que você dê pause, você realmente coloque a sua cabeça para pensar, para raciocinar, para refletir, porque ele é um conteúdo mais denso. Esse daqui, eu lembro que eu falei no início dessa nova fase dos vídeos, que a gente começaria a introduzir conteúdos mais densos. Então, essa é a hora. Então, você precisa então realmente praticar para garantir a fixação do conteúdo. Então, vamos lá, dê pause e realmente force sua mente aí a pensar nisso. Então, acreditando que você realmente fez aí as atividades, vamos fazer as correções aqui. Bem, o número 1, eu sei que é Peter go to school on Saturdays. É uma pergunta, então você sabe que nas perguntas você vai usar o do ou does, não é? E aí você precisa analisar a pessoa. A pessoa é Peter. A gente sabe que o do, ele vai com I, we, you and they. E o does vai com he, she e o it. Bem, já que eu estou falando Peter é equivalente a ele. Então eu sei que é does. Does Peter have to? Aqui, como são todas perguntas, você vai sempre usar o have to. Sempre vai ser o have to. Então aqui você não precisa pensar muito. Você só precisa observar o auxiliar, se é o do ou does. E aí eu estou negando. Não, ele não vai. Ele não vai para a escola aos sábados. Então, eu sei que nas negações, eu vou usar o don't para I, you, we and they. E eu vou usar o doesn't para o he, o she e o it, ok? Eu uso para essas três pessoas. Como eu estou falando ele, mais uma vez eu vou usar o doesn't, no, he doesn't. Number 2, the children. The children é equivalente a qual pessoa? As crianças, é equivalente a elas. A elas. Então, elas vai com do ou com does. Deixa eu dar um espaçozinho aqui para você saber que uma é afirmação, uma é interrogação, uma é negação. Então, elas, they, é do. Então, do the children have to go to bed at 9 p.m. Então, as crianças têm que ir para a cama às 9 da noite. E aí eu estou confirmando. Yes, sim. E aí eu vou usar o quê? They, porque é elas. They do. Então, eu uso do para I, we, you and they. Beleza, number 3. Número 3. Alguma coisa, we buy a new dishwasher. Eu estou falando we. E aí eu vou usar quem? We. We eu uso do. Então, do we have to buy a new dishwasher? Nós temos que comprar uma nova lava-vasilha. Como que dá o nome? Lava-louça, né? Acho que é esse o nome. Enfim.
Ok, e aí a pessoa responde, não, nós não temos. Então, se eu estou falando nós, é o don't. No, we don't. Percebe que é um trabalho de análise, você tem que dividir a frase, tem que observar a frase. É gramática, gente. A gente aprende ela, tem a parte inconsciente, que é essa parte que a gente aprendeu na infância, que a gente só fala, mas quando você quer fazer um exercício gramatical, quando você tem que fazer uma prova gramatical, aí você tem que trabalhar com o seu lado raciocínio, lógico, para você poder identificar, analisar e então responder corretamente. Number 4, alguma coisa, you walk your dog every day. Então eu estou falando you. Quando eu falo you, eu uso do ou does? Eu uso do. Do you have to walk your dog every day? Você tem que passear com o seu cachorro todos os dias? E eu respondo, sim, eu tenho. Yes, I do. Ou we do, né? Se eu estiver perguntando para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Alright, guys, so that's it. Nossa aula termina aqui agora. Eu espero que você tenha gostado da aula. E aí você sabe que você pode baixar o PDF, pode baixar o MP3 para você poder praticar, exercitar mais. Assiste essa aula mais de uma vez porque o conteúdo é um pouquinho mais denso. Se você não domina Simple Present, procura aqui na playlist a aula do Simple Present. Faz ela também. Se ficar na dúvida, coloque aqui nos comentários que eu ajudo, respondo e tiro a sua dúvida, ok? Mais uma coisinha. Se você não está inscrito no canal, o que tu está esperando? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, que assim eu vou ficar super, mega, hiper, ultra power felizão, ok? That's it, see you, bye bye. Bem, vamos lá então, eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Ó, washing the dishes is horrible. Doing the vacuuming is hard work. Então, washing the dishes is horrible. Então, lavar vasilha é horrível. Doing the vacuuming aspirar. Aspirar o pó é um trabalho pesado. Bem, vamos lá então. Se você não sabe como colocar os verbos no seu formato gerúndio, eu tenho uma aula aqui de Present Continuous. Procura aqui na playlist que eu ensino detalhadamente como fazer isso. Não é o foco dessa aula. Eu vou te ajudar aqui, mas não é o foco. Se você não sabe como colocar o ing no final dos verbos, procura essa aula aí, Present Continuous, que você vai conseguir aprender e dominar isso de uma forma bem fácil. Bem, então vamos lá entender qual que é a diferença do gerúndio do português e do inglês. Os gerúndios de português são os verbos que estão terminados em ando, endo e indo. Então, por exemplo, eu estou andando, eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou trabalhando, eu estou indo, eu estou comendo. Enfim, são todos esses verbos com essas terminações ando, endo e indo. É isso que a gente chama de gerúndio em inglês. Os gerúndios em português, desculpa. Os gerúndios em inglês são esses verbos terminados com ing. Mas nem sempre essa terminação ing significa, né, na tradução para o português, que seja o português, que seja igual no português. Washing, lavando. Working, trabalhando. Não. Ele pode ser, às vezes, essas terminações ando, endo e indo, e às vezes pode ser as terminações ar, e ir. Vamos ver isso aqui na prática? Então, olha aqui ó, os exemplos que eu trouxe para você. Eu tenho aqui, ó, washing the dishes. Então, esse washing, ele está querendo falar o quê? Lavar as vasilhas, lavar as louças. Então, observa que aqui a terminação é essa terminação ar, que no português a gente chama de infinitivo. Agora, olha isso daqui, ó. I am washing the dishes. Eu estou lavando as vasilhas. Observa que a palavra é a mesma, ó. Ambos são washing. Ambos são washing. Então, só que a tradução ela é diferente. Aqui, nesse caso, ele é o lavando. E no outro, ele é o lavar. Bem, como que eu sei quando que é lavar, quando que é lavando no nosso caso? Todas as vezes que um verbo ele é o sujeito da frase, quem é sujeito? Sujeito é a pessoa ou é a coisa, é o que está executando uma ação ou que está discriminando uma ação. No caso aqui, washing the dishes is horrible. Ele está falando o quê? Que lavar é horrível. Quem é aqui no caso? Quem é? Ó, I am a horrible person. Eu sou uma pessoa horrível. Quem é a pessoa horrível aqui? Eu. Nesse caso, washing the dishes is horrible. O que é horrível nessa frase? Lavar as vasilhas. Então, nesse caso, o verbo washing é o sujeito da frase. Então, todas as vezes que você está falando que um verbo ele é alguma coisa,
que ele faz alguma coisa, nesse caso você está transformando o verbo num substantivo. Você está substantivando o verbo que a gente fala, você está transformando ele no sujeito. Tá? Então, aí, por esse motivo, ele se transforma, ele precisa ter essa terminação em ing. E isso é muito importante porque como a gente faz a tradução como lavar, muita gente quer falar o quê? To wash the dishes is horrible. Isso está errado, porque nesse caso ele é o sujeito da frase. Todas as vezes que um verbo é um sujeito, eu preciso colocar o ing nele, tá? Então olha aqui alguns exemplos que eu trouxe a mais aqui, ó. Circle the gerunds in the sentences. Então circule os gerúndios nas sentenças, ó. Taking out the trash is a horrible chore. Então tirar o lixo é uma tarefa, um trabalho horrível. Então, observa quem é o sujeito aqui na frase. O taking. Taking out, o tirar o lixo, é um trabalho horrível. O que é um trabalho horrível? Tirar o lixo. Então, observa que o verbo aqui é to take, na sua forma infinitiva, forma básica, take. Forma básica quando ele não está conjugado, quando não está nada. Ele é só ele por ele. Por ele ser um verbo terminado em "é", eu tiro o "é" e acrescento o ing. Eu não vou trazer todas as regrinhas de como colocar o gerúndio, como colocar os verbos de gerúndio, porque eu já tenho uma aula que é só você procurar present continuous. Olha aqui o próximo exemplo. Doing the ironing is boring. Então, passar roupa é entediante, é chato. Então, mais uma vez, eu tenho o doing, que no caso aqui, está no sentido de passar. Passar roupa é chato. Ó, visiting a foreign country is exciting. Então, visiting é o sujeito da frase. Visitar um país estrangeiro é animador, é excitante. Tá? Então, fique de olho nessas situações. Todas as vezes que o verbo ele é o sujeito da frase, então ele ganha essa terminação ing. Então, watch out. We use the gerund as the subject of the sentence. A gente usa ele como o sujeito da frase. Skateboarding is fun, né? Skateboarding é divertido. Beleza, gente? Então, é bem simples. Não tem muito mistério. O que você precisa, então, é ficar atento a você não falar, por exemplo, trabalhar é legal. Work is nice. Está errado. E assim como to work, também está errado. Como trabalhar é legal, eu estou transformando ele em um sujeito, então eu tenho que colocar o ing, working. Working is nice. Então, o que você precisa saber de verdade é como colocar os verbos no ing, porque tem as regrinhas particulares. Vamos praticar um pouquinho? Aqui eu tenho uma lista de frases. O que você precisa fazer? É pegar esse verbo que está aqui entre parênteses e colocar ele ing, porque ele é o sujeito da frase. Você coloca ele aqui na frente com ing e aí tenta se lembrar das regrinhas, como que você faz aí. Beleza? Vamos lá, dê pause agora e busque fazer essa atividade. Então, acreditando que o senhor e a senhorita realmente fez essa atividade, vamos fazer a correção aqui. Então, o verbo é swim. O verbo swim, ele é um verbo monossilábico, uma sílaba só, ele é terminado em consoante, vogal, consoante. W, I, M. Por esse motivo, eu dobro a última consoante, que é um M, e acrescento ing. Swimming. Swimming is good exercise. Então, nadar é um bom exercício. Depois eu tenho eat, que é o verbo comer. O verbo comer, eat, ele é um verbo simples, é só acrescentar ing. Eating fruits and vegetables is healthy. Então, comer frutas e vegetais é saudável, ok? Observa sempre que esses verbos estão sendo o sujeito da frase. É eles que estão sendo discriminando uma ação, que está acontecendo alguma coisa aí. Number 3. The laundry is hard work. Então, do the laundry é lavar roupa. Então, como do ele é um verbo simples, é só acrescentar ing. Doing the laundry. Então, lavar roupa é um trabalho pesado. Number 4. Cozinhar é legal. O verbo cook, ele é um verbo simples, é só acrescentar ing. Number 5. O verbo é read. O verbo read também é um verbo básico, só acrescentar ing. Reading is more interesting than watching TV. Então, ler é mais interessante que assistir TV. Número 6 é o verbo listen. Listen também é um verbo básico, simples, só acrescentar ing. Listening to music is a good way to relax. Ouvir música é um bom jeito de relaxar. Number 7, join. O join também é um verbo básico, então basta você acrescentar ing. Joining a club is a good way to meet new people. Então, se inscrever, se reunir em um clube é um bom jeito de encontrar novas pessoas.
Beleza, gente? Percebe que isso é muito simples, não tem muito segredo, você só precisa ficar atento de não cometer esses erros que eu acabei de falar aqui, tá? E realmente usar todas as vezes que o verbo ele for o sujeito da frase, colocar o ing, ok? Então baixa o PDF, baixa o MP3, pratique, estuda, porque isso vai te ajudar a fixar muito mais o conteúdo. E lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal. E aí você chama os amiguinhos, os contatinhos, chama todo mundo para poder fazer parte dessa nossa comunidade da English Experience. So, that's it. See you. Bye, bye. Vamos lá, gente. Então, eu trouxe aqui duas frases para poder contextualizar, você conseguir entender melhor esse assunto. A primeira é I like doing housework. Gente, que mentira. Eu gosto de fazer trabalho de casa. Mentira pura. I hate cleaning the toilet. Eu odeio limpar o banheiro. Bem, então aqui você pode ver que eu tenho duas palavrinhas mágicas, que é a palavra like e a palavra hate. Então essa regra ela se aplica para um grupo de palavras específicos. São as palavras que a gente chama de preferência. Quando você quer expressar que você gosta ou que você não gosta de alguma coisa. Então eu trouxe algumas aqui para você poder conhecê-las um pouquinho mais. Então, love, amar, like, gostar, enjoy, curtir, don't mind, não se importar, don't like, não gostar, e hate, que é odiar. Tá mais ou menos numa escala, né? Love é o que você mais gosta e hate é o que você odeia. Então, o que você precisa observar aqui? Todas as vezes que numa frase eu tenho uma dessas palavras de preferência, todas as vezes não, né? Na maioria das vezes, porque a gente sabe que tem algumas exceções. Na maioria das vezes que você tem essas palavras, que são palavras de preferência, a palavra que vem depois dela, ela ganha o ing. Então, exemplo, a palavra é study. A gente sabe que o verbo é to study, que é estudar, certo? A sua forma básica é como? É o study, que é quando ele não está conjugado, então ele é study. Quando eu estou usando essas palavras de preferência, quando esse verbo vem acompanhado dessas palavras, o que acontece? Ele ganha o ing, então fica studying, ele ganhou o ing. E aí, como que é essa tradução? I love studying, eu amo estudar. Lembra da nossa aula anterior, do gerund? Que quando eu falei o seguinte, muitos casos, quando a palavra está terminada com ing em inglês, ela não tem uma tradução em português como seria o nosso gerúndio. Estudando, working, trabalhando, traveling, viajando, dancing, dançando. Nem sempre vai ser com essas terminações. Muitas vezes a terminação, quando você traduz para o português, são com terminações ar, e i. Traveling is nice. Não é viajando é legal. Viajar é legal. Se você não assistiu a aula anterior, que eu falo sobre isso, assiste, porque essa aula ela é um complemento daquela aula, vai te ajudar a fixar, a compreender o conteúdo. Então, bora continuar aqui então. Então, você já viu os exemplos, e aí eu posso usar qualquer um desses, não tem problema, conforme o nível do que você gosta, do que você não gosta. E a regrinha aqui, ó. After verbs of preference, então depois dos verbos de preferência, we usually, nós normalmente usamos the ing form of the verb. Então, normalmente, porque tem exceções. A gente vai aprender as exceções também. Então, vamos lá. Essa atividade ela é bem simples. O que você precisa fazer é o seguinte. Tá vendo que eu tenho alguns verbos aqui dentro do charts? Ó, chat, do, eat, learn, play, run, talk and watch. Você vai ter que pegar esses verbos, encaixar ele nessas frases de uma forma que faça sentido. E aí lembre-se que é por eliminação, porque às vezes dentro de uma frase até cabe mais de um verbo. Só que lá no final vai ter esse verbo vai ser necessário, não tem um outro verbo. Então aí você tem que fazer por eliminação para realmente você conseguir utilizar todos os verbos. O seu trabalho ele é muito simples. Os verbos já estão conjugados. Ó, Kathy enjoys, the boys don't like. Você só tem que pegar esses verbos e aplicar a regrinha do ing, colocar o ing. Se você não sabe como colocar os verbos com ing, essa aula não é para isso. Eu não vou te ensinar isso nessa aula. Eu já fiz uma aula sobre isso, que é a aula de Present Continuous. É só você procurar aqui na playlist essa aula e assistir ela que você vai conseguir fixar, entender bem melhor do que eu fosse explicar aqui mais uma vez, tá bom? Então agora dê pause e vá fazer isso que eu acabei de sugerir. Bem, acreditando que você deu pause, você colocou sua cachola aí para pensar, para funcionar, vamos fazer a correção então. Kathy enjoys. O que ela curte no telefone? Ela curte conversar. Enjoys talking. O verbo é talk, só que está em ing. The boys don't like documentaries on TV. Eles não gostam de documentários na TV. O que eles não gostam? Watching. Eles não gostam de assistir. O verbo é watch, acrescentei em ing. Jake likes to run games online. O que ele gosta de fazer com jogos online? Jogar.
Então, o verbo é play, basta que testar ing, playing. Number 4. Maria doesn't mind chores. Ela não se importa de o que com as tarefas? Bora ver? Doing. Ela não se importa de fazer as tarefas. Number 5. Mike and Tom enjoy alguma coisa in the park. O que eles gostam de fazer no parque? Bora ver? Running. Então aqui, ó, o verbo é run. Por ele ser monossilábico, terminado em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ing. Se você não sabe, assiste a aula de Present Continuous que eu explico detalhadamente essas regrinhas e outras mais. Number 6. I hate fish. Então, o que você odeia em relação ao fish? Ao fish. Em relação ao peixe. Fish com peixe, saiu fish. Ok, I hate eating fish. Eu odeio comer peixe. E por último, o que sobrou foi chatting. Chatting é mandar mensagem, conversar online com os amigos. Né? Então, Kelly likes chatting online to her friends. Ela gosta de conversar online com os amigos dela. Aí aqui eu tenho a outra parte da nossa aula, que é para você aprender quando usar o infinitivo e quando usar a forma com ing, porque tem uma pequena diferença que é onde os alunos normalmente se confundem. Olha aqui o exemplo. I hope to study sound engineering. Eu espero estudar, o hope, né, no caso esperar, eu espero estudar engenharia sonora, não sei como que é o nome disso em português, mas é engenharia dos sons. Whatever. Vamos lá. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó, I hope to write. Eu espero escrever. I want to write. Eu quero escrever. I'd like to write. Eu gostaria de escrever. Então observe o seguinte. Quando você está usando esses verbos aqui, ó, hope, want, would like, você dá uma ideia de que você ainda não faz isso, que você gostaria de fazer, que você quer fazer, que você espera fazer. Esses verbos, eles dão essa ideia. Por esse motivo, o verbo que o segue, ele fica na sua forma infinitiva. To write, to write, to write. Ok? Ele está na sua forma infinitiva, que todas as vezes que um verbo está na forma infinitiva, ele vai acompanhado do to. Já esses outros exemplos que eu trouxe aqui para você, olha aqui. I love writing. I enjoy writing, I like writing, I don't mind writing, I prefer writing, I hate writing. Esses verbos, eles dão uma ideia de que você faz isso. Então, eu amo escrever. Tá vendo? Dá uma ideia de que você já escreve. Poxa, eu amo escrever, eu curto escrever, eu gosto de escrever. Ah, eu não me importo em escrever. Eu prefiro escrever. Eu odeio escrever. Então, ele transmite uma ideia de que você já faz, que essas ações já estão acontecendo. O outro, que é o hope, want, would like, ele dá uma ideia de que você não faz, que você espera que isso aconteça. Então, essa é a diferença. Olha aqui, ó, complete the sentence with going or to go. I like going to the movies. Então, dá uma ideia de que você já vai ao cinema. Eu gosto de ir aos cinemas. I'd like to go to the movies. Dá uma ideia de que você não fala, eu gostaria de ir no cinema. Tá? Então, essa é a pequena diferença. Ó, notice the difference between like and I'd like. Ó, I like going to the mountains. E, ó, I often go to the mountains and I like it. Então, o que está querendo dizer quando você fala isso? Eu frequentemente vou nas montanhas, eu vou para as montanhas e eu gosto disso. Vamos ver outro exemplo. I'd like to go to the mountains. Eu gostaria de ir para as montanhas. In the future, no futuro, I want to go to the mountains. No futuro eu quero ir às montanhas. Significa que você não faz isso ainda. Ok? Bora praticar um pouquinho disso, então? Então aqui eu trouxe algumas frases e você vai ter que escolher se você vai usar a forma infinitiva, to, mais o verbo, ou se você vai usar o gerund form, que é com ing. Beleza? Vamos praticar então? Então dê pause agora e busque responder essas atividades que eu vou corrigir em seguida para você. Vamos lá. Acreditando então que você fez as atividades, vamos analisar isso. Ó. Jane enjoys tananã, in summer. Então ela curte surfar no verão. Então, se ela enjoy, se ela curte, é porque ela já faz isso. Então é surfing. ing dá uma ideia de que você já faz isso. Número 2. We don't mind tananã, a later tram. Então nós não nos importamos em pegar o trem atrasado. Aliás, não nos importamos em pegar um trem mais tarde. Então dá uma ideia de que você já faz isso, né? Isso já acontece, você não se importa em isso acontecer. Uma ideia de presente, de continuidade. Número 3, Beck hopes a famous singer one day. Então, Beck espera ser uma cantora famosa um dia. Então, hopes,
Hopes é uma ideia de futuro. Ela não faz isso agora. Então é to be. Então ela espera ser. Número 4. Peter would like to New York. Então, would like também não é uma ideia de futuro. Você não faz isso agora. Então, would like to go. Então, Peter gostaria de ir para Nova York. I like Italian food. Então, eu gosto de cozinhar. É uma coisa que você já faz nesse momento. Por isso é cooking. Número 6. I hate fazer tarefas de casa. Eu odeio fazer tarefas de casa. Então, dá uma ideia de que você já faz, que você já odeia porque você já faz isso. Então, I hate doing housework. Número 7. Sarah prefers to TV. Então, ela prefere ler a assistir TV. Já dá uma ideia de que ela faz isso no momento. Então, ela prefere ler a escrever. Tá dando uma ideia de que já está acontecendo ali no momento. Gente, então é isso. Essa é uma aula muito importante porque eu decidi colocar aqui no nosso curso de gramática essencial, porque eu vejo que é onde os alunos erram muito, cometem muito erro, quer usar o to para tudo, porque como a gente fala, ela prefere ler, ela prefere trabalhar, acaba que acha que tem que usar sempre o to, né? She prefers to watch. E não, se é uma coisa que está fazendo no momento, que ela já faz isso, é com ing. Então fique ligado com esses verbos terminados em ing, porque nem sempre ele é o ando, endo, indo do nosso português, ok? E para poder te ajudar, baixa o PDF, baixa o MP3, pratique, estuda, faz essa aula, assiste essa aula mais de uma vez para poder fixar. Se ficar na dúvida, coloque aí nos comentários que eu te ajudo e vou responder as suas dúvidas, beleza? E aí você pode se lembrar, não se esquecer de se lembrar de se inscrever no meu canal, é claro. E te vejo na minha próxima aula. Bye, bye! Então vamos lá, essa estrutura é bem simples, mas eu recomendo que você entenda, que você conheça a estrutura relacionada ao verbo to be, né? Como que você faz frases afirmativas, interrogativas e negativas com o verbo to be. Caso você não saiba como fazer isso, você caiu aqui sem paraquedas, sem nada, me viu em algum lugar e deixa eu ver essa aula aqui. Eu recomendo então que você procure aqui na playlist, que você procure em algum lugar aqui nessa tela, onde que está a aula falando sobre verbo to be. É a primeira aula, tá? Então ela vai te dar uma base. Por isso que eu falo assim, por que eu comecei o curso de gramática essencial, né, com o verbo to be? Porque ela é a base. Você vai chegar lá no avançado e você ainda vai usar essa estrutura de verbo to be, seja no passado, seja futuro contínuo, enfim. Então é preciso você entender e conhecer, porque é ali que você vai desenvolver todo o seu inglês. Então, se você não sabe como fazer a afirmação, interrogação e negação com o verbo to be, eu recomendo que antes de assistir essa aula, você faça isso, beleza? Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo, porque primeiro a gente vai estudar o be going to com frases afirmativas e negativas, tá bom? Depois eu vou falar como que eu vou te ensinar como que a gente utiliza essa estrutura com interrogações. Então, ó, I'm not going to go on vacation. I'm going to help at a music festival. O que você tem que observar? Esse I'm going, ó, vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó. I'm going to help. Como que a gente traduz isso? Qual que é a ideia disso em português? Eu vou ajudar. Se você fizer uma tradução ao pé da letra, fica eu estou indo ajudar. A gente não fala isso dessa forma em inglês. Então, quando você faz uma tradução, você pega a ideia. A ideia é o quê? Eu vou ajudar, tá bom? Se eu fosse falar, você, you're going to travel, você vai viajar. Eu não vou falar, você está indo viajar. Às vezes a gente até fala isso em português, né? Mas quando você quer dar uma ideia de futuro, né? Você vai viajar. É basicamente essa forma que a gente traduz. Então lembre-se disso, porque isso é importante para você poder entender toda essa estrutura. Então deixa eu abrir toda a tabela aqui, que eu vou explicar tudo de uma vez para você. Bem, como que então a gente constrói uma frase falando disso? Ah, ela vai viajar, nós vamos viajar, vocês vão viajar. Você primeiro tem que entender como que isso é construído. Eu tenho a pessoa, deixa eu diminuir o zoom aqui para você conseguir ver melhor. Pera aí. Eu tenho a pessoa, que essa pessoa pode ser eu, você, ele, que no caso é I, you, we, they, ok? Depois eu tenho o verbo to be, gente. E esse verbo to be, ele vai conjugado, né? Então a gente sabe que o verbo to be, ele tem as suas conjugações, que é o am, o is e o are. Daqui a pouco eu te relembro disso daí também. E aí, depois que eu tenho um verbo to be, eu vou usar essa estrutura aqui, ó, going to. E esse going to, ele vai ser o mesmo independente da frase, se é afirmativa, interrogativa ou negativa, tá? Ele é o mesmo para
todas as frases para todas as pessoas. Depois disso, eu tenho o verbo principal. É o verbo que dá o sentido na frase. Eu vou, você vai o quê? Eu vou viajar, eu vou cozinhar, eu vou estudar. Então, esse cozinhar, trabalhar, viajar é o que a gente chama de verbo principal. E aí, esse verbo principal ele vai na sua forma básica. O que é a forma básica de um verbo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo to work. O verbo to work aqui está no infinitivo. Quando eu falo que ele está na forma básica, é só ele. Ele não está conjugado, ele não está acompanhado do S, ele não está no passado, não está nada. É só ele. Ele poderia um sim, um to. Ok? Então, ele fica na sua forma básica. Então, essa estrutura aqui é a base para você montar esse tipo de frase no futuro. Ó, pessoa mais verbo to be, de acordo com a pessoa. Então, se eu estou falando eu, como que fica o verbo to be com eu? Am, I am. Se eu estou falando você, como que fica o verbo to be? You are. Se eu estou falando ela, como é que fica o verbo to be? Is, ok? Então é pessoa mais verbo to be concordando com essa pessoa. Depois eu tenho o going to, que ele vai o mesmo para todas as pessoas, independente do tipo de frase, afirmação, interrogação ou negação, beleza? E aí eu tenho o verbo principal na frase, que aí pode ser qualquer um. I'm going to work. Eu vou trabalhar. Você vai dançar. You are going to dance. Ela vai cozinhar. She's going to cook. Ok? Então, essa é a estrutura das frases afirmativas. Olha aqui, ó, acompanha o mouse. Affirmative. I'm going to play. You're going to play. Beleza? Quando eu estou fazendo uma frase na negação, o que eu tenho que fazer? É só acrescentar um not. E aí, onde que vai o not? O not ele vai depois do verbo to be. Ó. I am not going to work. Deixa eu colocar aqui vermelho para você perceber bem. Então, quando eu estou fazendo uma frase afirmativa, eu vou usar, uma frase negativa, eu vou utilizar a mesma estrutura da frase afirmativa, só vou acrescentar um not depois do verbo to be. Ó. I am not going to work. You are not going to dance. She is not going to cook. Ok? E aí eu tenho que chamar a sua atenção para duas coisas. A primeira delas, que é muito mais comum você falar contraído isso. Então, olha aqui na afirmativa, acompanha o mouse. Ó. Ao invés de eu falar I am going to play, eu falo como? Contraído. I'm. Ao invés de eu falar you are, eu falo you're. Ao invés de eu falar he is, she is, it is, eu vou contrair isso. His, she's, it. A mesma coisa we, you and they. We're, you're, they're. Ok? Então eu falo isso contraído. E aí a mesma coisa acontece na forma negativa. Eu não preciso falar I am not going to play. Eu posso falar I'm not. Só que quando eu chego nas outras pessoas, no you, he, she, we, a contração vai acontecer entre o verbo to be mais not. É aí que vai ficar a contração. Não vai ficar entre o sujeito, a pessoa e o verbo to be. Não, agora a contração fica entre o verbo to be e o not. Olha, acompanha o mouse aí, ó. You aren't going to play. He, she, it isn't going to play. We, you, they aren't going to play. Então, nada mais é do que o is not, ele vira isn't, e o are not vira o aren't. É isso que vai acontecer nas frases negativas. É bem simples essa estrutura. Basicamente, você está usando a estrutura de frases com verbo to be, só que agora você está acrescentando going to, que vai ser o mesmo para todo mundo, e depois o verbo principal da frase. Bem tranquilo isso daqui, e aí você vai estar falando no futuro, de coisas que você vai fazer, que as pessoas vão fazer. Então, ó, complete a regra. We use be going to talk about intentions. Quando você tem uma intenção, quando você pretende fazer alguma coisa, aquilo ela tem existe uma certa certeza, se é que eu posso falar assim, de que aquilo vai acontecer, tá? Então, meio que é algo que vai acontecer no futuro, mas que você tem uma certa certeza em relação a isso. Ó, watch out. We usually use the short form of be with be going to. É o que eu acabei de falar, então você vai falar contraído. Ao invés de eu falar he is going to study English, he's going to study English. Beleza? Bora praticar um pouquinho então? Esse é aquele momento que você precisa dar pausa na aula, buscar responder essas perguntas que estão aí para você poder ativar o conhecimento, você realmente resgatar a informação, queimar alguns neurônios aí para você poder fixar isso de uma forma muito melhor.
Então, o que você precisa fazer aqui? Você vai completar as frases usando a forma short affirmative, aquela forma curta, né? A forma contraída, ou negativa do be going to. Então, quando tem um checkzinho aí, ó, é afirmativo. Quando eu tenho um xzinho é negativo. Então, ele já está aqui no final da frase falando se são frases afirmativas ou negativas. E aí você vai completar com essa estrutura going to, né? Be going to. E aí lembra que você tem que conjugar o verbo be conforme a pessoa, ok? Então dê pause agora e busque responder isso daí. Então, acreditando que você deu pause e buscou fazer as atividades, bora responder isso daqui, ó. O número 1, a gente sabe que é uma frase afirmativa, ok? Então, Raquel, alguma coisa, go on vacation to San Francisco. Então, Raquel, ela é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she. Então, eu sei que como que fica o be going to com she? Is. She is. E o going to, você não precisa queimar neurônios, porque vai ser sempre going to. O seu único trabalho aqui é você observar a pessoa e ver como que fica essa pessoa com o verbo to be. Aliás, como que fica o verbo to be com essa pessoa. Ó, number 2, we. Eu sei que é uma frase negativa. Como que fica o verbo to be com we? É o are. Mas não é uma frase negativa? Então é aren't. Bora ver como é que é? O 1 que eu não tinha dado a resposta, né? Raquel's going to, porque ele está pedindo a forma contraída. Então, ao invés de eu falar Raquel is going to, eu contraio Raquel com o verbo to be is. Então, fica Raquel's going to. O número 2, como é que fica isso? We aren't going to. No caso aqui, a contração, a forma contraída, fica com o verbo to be e o not, ok? Número 3, ó, Maria, alguma coisa, tananã. A frase é negativa. Então, Maria é equivalente a qual pessoa? Equivalente a ela. Então, eu sei que o verbo que vai com she é o is, mas a frase ela é negativa. Então, como é que fica isso? She isn't going to. Número 4, they. E aí, como que fica o verbo to be com they, sendo que a frase é afirmativa? They are. Aí eu vou falar contraído. They're going to have lunch now. Eles vão almoçar agora. Número 5, eu. E aí a frase é negativa. Como é que fica o verbo to be com eu na negação? I'm not going to. Lembre-se que a única exceção de contrair as frases negativas entre o verbo to be e o not é na primeira pessoa. Na primeira pessoa você não tem como contrair o am not. Então a contração vai ficar com o sujeito. I'm not going to study Chinese next year. It's too hard. Então eu não vou estudar chinês no próximo ano. É muito difícil. Número 6 é uma frase afirmativa e está usando we. Como é que fica o verbo to be com we? Bora ver? We're going to stay with our cousin in New York. Nós vamos ficar com o nosso primo em Nova York. Alright? Number 7. Vanessa e a frase afirmativa. Vanessa é equivalente a qual pessoa? É ela. Como é que fica o verbo to be para ela na afirmação? Vanessa's going. Porque ele quer, como é uma frase afirmativa, o verbo to be vai ser contraído com o sujeito. No caso, Vanessa, então fica Vanessa's going to compete. Ok? Agora vamos dar uma analisada aqui, como que fica essa estrutura, deixa eu apagar aqui, na interrogação. Você vai ver que não tem muito segredo. Deixa eu abrir tudo, que aí eu mostro para vocês. Aqui, ó, primeiro essa parte, ó. O exemplo que eu trouxe. Are you going to go to college? No, I'm not. Então, primeiro vamos comparar com a afirmação, ó. You are going to go to college. Você vai para a faculdade. Se eu quero fazer uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Se eu quero fazer uma pergunta, com essa estrutura aqui, be going to, que é uma estrutura relacionada a futuro, basta você pegar o verbo to be. Onde está o verbo to be aqui? É o are. Basta eu pegar ele e colocar ele no início da frase, antes do sujeito. Quem que é o sujeito? É o you. É o you. Então eu tenho que colocar antes do you. Então fica are you. E aí eu repito todo o resto da frase. Are you going... Opa, deixa eu só dar espaço aqui, né? Porque não fica coladinho. Are you going to go to college? Você vai para a faculdade? Então, basicamente, o que você faz é inverter a posição.
do verbo to be com o sujeito, né? Você troca a posição deles e o resto da frase continua igual. E aí isso vai se repetir com todas as pessoas, ó. Am I? Am I going to play? Is he, is she, is it going to play? Are we, are you, are they going to play? Tá vendo? É a mesma coisa, essa regra se aplica para todas as pessoas. Então, quando alguém te faz essa pergunta, você que está me assistindo, are you going to watch TV tonight? Você vai assistir televisão hoje à noite? E aí você vai responder. Você não precisa falar completinho. Yes, I am going to watch TV tonight. Você vai responder isso de forma curta. Como que você responde isso? Olha aqui, ó. Yes, I am, se estiver perguntando para você. Se estiver perguntando sobre alguém, sobre ele, sobre ela. Yes, he is, she is, it is. Ou se estiver falando sobre... sobre nós, você e outras pessoas. Yes, we are, they are, se for sobre eles ou elas, ok? E aí, se for negação, é a mesma estrutura. Só que aí você acrescenta o not, né? No, I am not, ou I'm not. Lembra sempre de contrair, porque fica mais americanizado, fica mais bonito, fica como um nativo realmente fala. O brasileiro tem o costume muito de falar palavra por palavra. E americanos, aliás, não só americanos, mas os nativos mesmo, eles juntam as palavras, tá bom? Essa é uma dica que eu te dou. Então, no, he, she, it, isn't. Se for vocês, nós ou eles. We, you aren't, we aren't, they aren't. Então, essa é o que a gente chama de short answers. Então, respostas curtas. Você não precisa falar, yes, I'm going to travel next year. Você não precisa. Yes, I am. Ok? É bem simples. Vamos ver aqui, watch out in questions with be going to, the subject goes after be. É o que eu acabei de falar, né? Você troca o sujeito pelo verbo to be e aí o resto da frase continua a mesma coisa. Então, bora praticar mais um pouquinho aqui. Olha, aqui eu tenho uma lista de frases e o que você tem que fazer é completar com as perguntas de forma correta e já dar as respostas. Então, aqui eu tenho o exemplo, ó. Deixa eu aparecer o mouse. Is Lisa going to be a fashion designer? Yes, she is. Então, observa que o verbo está entre parênteses, ó. Be, it, go, play. O que você precisa observar? Quem é o sujeito da frase? O sujeito está aqui, ó. You, they, we, Joe, David, you and Ben, Kyle and Kath. E aí, antes disso daqui, vem quem? Vem o verbo to be. Aí você precisa saber qual é o verbo to be, como fica o verbo to be com essa pessoa. Como que fica o verbo to be com you, com they, com we, com Joe? E aí você coloca aqui. Depois é só você repetir o going to, porque ele continua igual para todas as pessoas. E você, olha só como que é fácil, gente. E aí depois você também só precisa repetir esses verbos, porque aqui ele já está na forma básica. Você não precisa fazer nada com esse verbo. Você não conjuga esse verbo, ele fica na sua forma básica. E aí depois você vai responder no ou yes, e aí você vai colocar a pessoa que está aqui, e aí você vai colocar o verbo to be na afirmação ou na negação, ok? Então dê pause agora, coloque sua cuca para trabalhar aí, força sua mente e só volta da play depois que aí eu vou fazer a correção junto com você, alright? Então vamos lá, acreditando, né? Tô confiando em você que você deu pausa, forçou sua mente a trabalhar, porque é assim que a gente aprende. Não adianta só ficar assistindo um monte de vídeo, tem que colocar a mente para trabalhar. Então acreditando que você fez isso, vou corrigir com você. Vamos lá. Então número 1. Número 1, eu sei que é you. Como é que fica o verbo to be com you? É o are. Então, are you. Depois é só repetir. Going to eat that pizza. Você vai comer aquela pizza? E aí, se a pessoa está perguntando para você, você vai responder como? Não, eu não vou. Então, como é que fica isso? No, I'm not. Não, eu não vou. Ok? Número 2. They. They. Como que fica o verbo to be com they? É o are. Então, are they. Depois é só repetir. Going to, que vai igual para todo mundo, e o verbo go. Então, are they going to go to the zoo tomorrow? Eles vão ao zoológico amanhã? Yes. Sim. Qual é o sujeito da frase? Eles. Yes, they are. Percebe? Não tem segredo, é só você analisar a frase, perceber quem é o sujeito, como que fica o verbo com o sujeito, o que acontece nessa estrutura que going to se repete com todo mundo, o verbo que vai depois do going to também fica na sua forma básica. Se você consegue perceber isso, consegue memorizar, acabou, você aprende, você não vai ter mais dor de cabeça nunca mais com gramática. Vamos lá, número 3, we. Como é que fica o verbo to be com we? Are. Então, are we, estrutura básica, going to, o verbo play fica na forma básica. Então, are we going to play baseball?
Yes. Então, nós vamos jogar beisebol? Yes, we are. Ou, dependendo para quem ele está apontando, sim, vocês vão, ou nós vamos, se estiver incluindo a pessoa com quem você está falando. Por isso que está we ou you. Depende um pouco da ideia que está sendo transmitida. Às vezes só a frase ela não dá ideia. Então, o contexto, a pessoa apontando, é que você vai saber a quem que ela está se referindo de fato. Número 4, Joe. Joe é equivalente a qual pessoa? É o nome de uma pessoa, né? É equivalente a he ou she. Perfeito? Então, como é que fica he ou she com o verbo subir? Is. Então, is Joe, estrutura básica, going to audition for the choir. Então, fica Joe vai para as audições do coral, mais ou menos essa tradução, né? Yes, she is. Então, ela vai, não preciso falar yes, she is going to audition for the choir. Então, yes, she is. Depois, David. David é equivalente a qual pessoa? He, ok? Então, como que fica o verbo subir com he? Is. Então, is David going to visit? Repete a estrutura. Não, ele não vai. No, he isn't. Tá negando? 6. You and Ben. You and Ben é equivalente a qual pessoa? Vocês, né? Se eu estou falando e estou apontando para você. You and Ben. Então, é vocês. Como é que fica o verbo to be com você? Com vocês, desculpa. Are. Então, are you and Ben going to go to the gym today? Você e o Ben vão para a academia hoje? Não, nós não vamos, né? A pessoa já está negando. No, we aren't. Como eu estou falando, você que vai me responder, quando você responde, muda o sujeito. Aí se torna we. Por isso que não está you. Tem que ficar atento a esse tipo de coisinha também. E por último, Kyle and Kath. Kyle and Kath é o quê? É eles. Como é que fica o verbo subir com eles? Are. Então, are Kyle and Kath going to get married? Kyle e Kath vão se casar? Sim, eles vão. Yes, they are. Tá vendo, gente? Não tem muito segredo. Você tem que ter atenção, se concentrar e analisar a frase para você saber exatamente o que vai com cada um. Aí aqui eu só trouxe mais uma observação sobre o be going to, porque lá atrás eu falei que o be going to é usado para você falar de intenção, coisas que você quer fazer, que você vai fazer e que meio que já está a caminho de se realizar. Só que o be going to também é usado para prediction, que é quando você supõe que aquilo vai acontecer, né? Você olha para alguma coisa, isso vai dar, entende? Aí você já está vendo que aquilo não vai funcionar. Então é uma prediction. Ó. We use be going to for a prediction based on present evidence. Então baseado numa evidência presente. Você olha para aquilo e fala, opa, peraí, cuidado que isso vai dar ruim, hein? Então, ó, he loves extreme sports. He's going to be a stuntman. Então, o que é stuntman? É dublê, né? Então, ele ama esportes radicais, ele vai ser um dublê. Então, ele já tá vendo aqui, pô, ele gosta tanto daquilo que muito provavelmente ele vai ser um dublê, entende? Pode dar uma olhada aqui no watch out. We use be going to when there is something in the present which tells us about the future. Então você usa o be going to também quando você vê alguma coisa e aquilo te conta algo sobre o futuro, né? Você já vislumbra ali alguma coisa acontecendo a partir daquilo, né? Por isso que a gente falou do prediction. Olha o exemplo. Watch out, the cat is going to steal the fish. Então o gato vai roubar o peixe. Alright? Então você está vendo que a coisa ali vai acontecer. Gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Baixe o arquivo em PDF, o MP3, pratique, estude isso daí, beleza? Porque lembra que você tem que fixar esse conteúdo, não adianta só assistir a aula. E se você gostou, deixa seu like. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou te responder. E se você ainda não está inscrito no meu canal, meu filho, minha filha está esperando o quê? Se inscreve aí, alright? See you, bye bye!